E nós vamos para Gálatas, capítulo 3, de 15 a 19. Perdão, de 15 a 29, dando continuação à exposição desse livro. Nós vamos orar mais uma vez, pedir que o nosso Deus nos ilumine. Pai querido, que bom cantar louvores bíblicos ao Senhor. Louvores que procedem de convicções profundas na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter esse cântico no nosso coração, o dia todo e todo dia. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora na exposição da Tua palavra. Queremos compreendê-la e aplicar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Também nossa saudação àqueles que nos acompanham pela transmissão. Onde quer que estejam, nós também oramos por vocês. Muito bem, na mensagem anterior nós vimos 4 pontos que Paulo colocou na carta que ele escreve aos Gálatas. O primeiro foi que os Gálatas estavam sendo muito insensatos ao acreditar na pregação daqueles falsos profetas que estavam se infiltrando nas comunidades. É exatamente esse o termo que Paulo usa. Vocês são insensatos, vocês perderam o juízo em acreditar ou querer acreditar naquilo que esses falsos mestres estão dizendo. Em seguida ele fala como Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei, conforme os judaizantes estavam dizendo, e que quem crê em Cristo é abençoado exatamente como Abraão foi abençoado também. Em seguida Paulo diz que quem tenta se justificar pela lei fica debaixo de maldição, e ele cita 4 passagens do Antigo Testamento que falam disso. Maldito aquele que não ficar em todas as obras da lei para cumpri-la. E, por fim, ele fala como Cristo já nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, também conforme está escrito na lei de Moisés. Então, hoje eu quero seguir o pensamento de Paulo para terminar o capítulo 3, e ele vai trazer os seguintes argumentos para mostrar que nós somos aceitos por Deus não com base nos méritos, não com base nas obras que nós praticamos, mas somos aceitos por Deus mediante a fé em Cristo, gratuitamente. Primeiro, ele vai dizer que a aliança foi feita antes da lei, e que, portanto, Abraão foi salvo sem a guarda da lei, está aí do verso 15 até o verso 18. Depois ele vai dizer qual foi a razão porque Deus deu a lei, porque Deus tinha que ter uma razão para ter dado a lei lá no Monte Sinai. Então, quais foram os motivos que Deus deu a lei? E a terceira parte é que os crentes em Cristo são os verdadeiros descendentes de Abraão. Está aí no verso 26 até o verso 29. É isso então que nós iremos ver nessa noite, mercê de Deus. Então, primeira parte, a aliança foi feita, a aliança de Deus com Abraão foi feita antes que a lei chegasse. Alguns preliminares aqui para a gente entender o que é que Paulo está... Vamos ler, do verso 15 ao 18, antes de entrar nos preliminares. Irmãos, eu falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a promessa provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então vamos lá, algumas explicações aqui. Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus e lhe fez promessas. Abraão era um morador, era um mesopotâmio, ele era adorador de deuses estranhos. Deus soberanamente aparece a ele numa visão e lhe faz promessas. Ele diz que daria a terra de Canaã a Abraão, que dele faria uma grande nação e que as nações da terra seriam abençoadas através de um descendente, através da descendência que viria dele. E ele mandou que Abraão então saísse de lá, de Ur dos Caldeus, e fosse para essa terra. Depois Deus, isso foi no capítulo 12 de Gênesis. Depois o tempo havia passado, Abraão estava peregrinando na terra, para cima e para baixo, e nada acontecia. Ele era velho, sua mulher estéril, não tinha filhos. E então, lá no capítulo 15, Deus lhe aparece e diz: farei de ti uma grande nação e, através dessa nação, vou abençoar as nações do mundo. Aí Abraão pergunta: como é que o senhor vai fazer isso se eu não tenho filhos? E Deus então diz: olha as estrelas do céu
e veja se você pode contá-las, assim será numerosa a tua descendência. E Abraão creu em Deus, creu que dele viria uma descendência numerosa, viria alguém em quem seriam benditas todas as nações da terra, conforme Deus prometeu. E ali Abraão foi justificado. Gênesis capítulo 15, está escrito lá, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão foi justificado ali. No capítulo 17, Deus aparece a Abraão e manda que ele circuncide a si próprio e a seu filho Isaque, que já havia nascido, e todos os que estavam na casa dele, todos os homens, sendo a circuncisão o selo da promessa que Deus havia feito para ele. Deus, então, firma essa aliança. Passaram-se 430 anos e nada daquilo que Deus prometeu aconteceu. Até que Deus levantou Moisés. Durante esse tempo, os israelitas, a descendência de Abraão, estava escrava na terra do Egito e a promessa parecia não se cumprir. Deus levanta Moisés e Moisés tira o povo de Deus. Abraão já tinha morrido, descendência escravizada no Egito. Deus manda Moisés que tire os descendentes de Abraão do Egito e os leva ao Monte Sinai, a caminho da terra prometida. E lá no Monte Sinai é quando Deus dá a lei. 430 anos haviam se passado desde que Deus apareceu a Abraão a primeira vez, desde que Abraão foi justificado pela fé. Deus ratifica a aliança com os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, a nação de Israel, dá a eles a sua lei e determina que eles obedeçam como parte da aliança. Agora, isso não queria dizer que as promessas eram baseadas nas obras da lei, como os falsos mestres na Galácia estavam dizendo, porque o argumento de Paulo vai ser o seguinte: Deus deu as promessas a Abraão antes da lei. Então, a promessa de que viria um descendente em quem nós seríamos salvos antecede a lei. A lei que vem depois não pode anular a promessa. Então, isso que os pregadores estavam dizendo, vocês têm que guardar a lei de Moisés para ser justificado, não bate com a história. Porque a justificação é antes da lei e não pelo cumprimento das obras exigidas por ela. Esse é o ponto aqui que nós queremos ver do verso 15 em diante. Então vamos começar. Paulo começa com uma ilustração da vida cotidiana no verso 15. Irmãos, falo em termos humanos. Ele vai introduzir uma situação comum entre os homens. A situação é essa. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Alianças, pactos, são muito comuns na raça humana e são muito antigos. Na época de Abraão, pactos eram extremamente comuns. E eles eram celebrados de diversas maneiras. Uma maneira comum de celebrar um pacto no Antigo Oriente era que as duas partes ficavam de frente para si, sacrificavam um animal, partiam um animal no meio e passavam pelo meio. Então, isso era como se eles dissessem: se eu não cumprir a minha parte da aliança, que eu seja morto como esse animal. Tanto é que no hebraico a palavra fazer uma aliança, literalmente é cortar uma aliança. É isso que a expressão significa no hebraico. Ninguém fazia aliança, se cortava uma aliança, porque tinha esse cerimonial, na maioria das vezes, que servia para dizer: se eu não cumprir a minha palavra, que eu seja morto como esse animal aqui. Eu seja morto como esse animal aqui. Então, a aliança era coisa muito séria. As partes se comprometiam com deveres e obrigações, havia os privilégios e havia o respeito mútuo e as consequências de não se cumprir a aliança, como é que eu falei. Por isso que ele diz: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou acrescenta coisa alguma. Era assim que as alianças eram vistas no Antigo Oriente. Bom, em seguida ele faz a aplicação desse princípio para a aliança de Deus com Abraão, nos versos 16 a 18. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele lembra que as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente no verso 16. Aqui ele estabelece com quem foi feita a aliança. Deus, na verdade, fez aliança com Abraão, mas fez também com a sua descendência. Só que enquanto os judeus interpretavam a passagem de Gênesis, dizendo, como se Deus estivesse dizendo assim: nos teus filhos biológicos, na tua descendência, através deles, ou seja, os filhos de Abraão, eu vou abençoar o mundo todo. Paulo lembra, olha, ele não disse seus descendentes, ele disse abençoarei a tua descendência, singular. Ele está falando de um descendente, que é Cristo. Ele está fazendo aqui um exercício de interpretação bem típico dos rabinos daquela época, não é pegar uma palavra e construir um argumento todo em cima dele.
Como ele fala aí no verso 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só e ao seu descendente. Com isso, Paulo está dizendo o seguinte: o judaísmo e os judeus se vangloriavam de que eles eram os descendentes de Abraão e que através deles Deus abençoaria todas as nações da terra. O apóstolo Paulo vem e diz, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo ao seu descendente, está se referindo a uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, é através dele que todas as nações do mundo serão benditas. Então, essas promessas, primeiro ele estabelece com quem Deus fez a promessa, é com Abraão e o seu descendente. Segunda coisa, ele diz que essas promessas que Deus fez a Abraão, todas as promessas da terra, mas particularmente da bênção para as nações, particularmente daquela promessa, elas não foram anuladas pela chegada da lei 430 anos depois, verso 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, que é essa de Deus com Abraão e seu descendente, não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois a ponto de anular a promessa. Muito claro, né? Uma vez que uma aliança foi estabelecida, ninguém altera, ninguém muda. Deus fez uma aliança com Abraão e seu descendente. Deus prometeu graciosamente abandonar Abraão. Foi tudo soberania de Deus. Apareceu Abraão lá em Ur dos Caldeus. Abraão era um idólatra. Ele aprende que o Deus que lhe aparece é o único Deus verdadeiro. Deus faz todas essas promessas. É tudo graça. Tudo graça. Então, é uma promessa, é uma aliança que foi baseada na graça de Deus. E a promessa, ela não incluía somente bênçãos aqui, mas elas apontavam para as bênçãos eternas, para a morada final, para a consumação de todas as coisas. A lei que veio 430 anos depois dessa promessa não introduz uma maneira nova de salvação, de justificação ou de receber a bênção. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. A lei, ela não pode anular a promessa. Esse é o ponto aí do verso 17. Até porque ele diz no verso 18, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Ou seja, se a pregação dos judaizantes está certa, que a herança de Abraão, aquilo que Deus prometeu para ele, chega até nós pela guarda da lei, então já não decorre de promessa. Anula-se a promessa, o que não dá para fazer. Aliança é aliança. Mas, ele insiste aqui no final do verso 18, foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão foi justificado pela fé, pela graça. Ele creu no Filho que haveria de vir, o Messias, em quem todas as nações da terra seriam benditas. E essa promessa foi ratificada por Deus através da circuncisão. Teve o episódio lá em Gênesis 17 de Deus passando por meio dos dois animais, selando assim a aliança. Então, a lei que veio depois, ela não introduz um novo modo de salvação, como os judaizantes estavam pregando. Mas aí, então, vem a segunda questão. Paulo tem que responder, então, o questionamento. Mas Deus deve ter tido um motivo para dar a lei. Então, se a lei não introduz um novo esquema de salvação, ela foi dada para quê? Qual o propósito de Deus em mandar Moisés, lá do alto do Monte Sinai, trazer todas aquelas leis para a nação de Israel? É o que Paulo responde aí do verso 19 a 25. E as respostas dele são as seguintes. Vamos uma por uma. Primeiro, no verso 19... ele já antecipa a pergunta, né? Ele mesmo faz a pergunta. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Nesse trecho, aqui um pouco mais extenso, o apóstolo Paulo explica a razão pela qual Deus deu a lei. Ele já deixou claro que não era para salvar, porque isso anularia a promessa feita pela graça. Mas então por quê? Primeiro, a lei foi dada, ele diz acrescentada, por causa das transgressões. Aí no verso 19, ela foi acrescentada por causa das transgressões,
até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, etc. A gente já leu isso aí. Em outras palavras, Deus deu a lei para caracterizar as transgressões. Porque onde não há lei, também não há pecado. A lei é a transgressão, o pecado é a transgressão da lei. A lei foi dada para deixar claro por que é que a salvação teria de ser mediante a promessa e mediante a graça. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, das nossas transgressões. A lei vem caracterizar o pecado de maneira que Deus agora pode dizer, Deus vai dizer, você é um pecador, você é um miserável pecador, você está debaixo da minha lei, você está condenado e você precisa de Cristo para que você possa ser salvo. A transgressão é caracterizada pela lei que nos empurra para essa consciência de que nós somos condenados e não podemos obter absolutamente nada de Deus. Depois da queda, nós nos tornamos cegos para a nossa própria realidade. Somos uma raça caída. Mas nem sempre essa consciência está em nós. Os mandamentos foram dados para aguçar isso, por conta das nossas transgressões, que nos cegam. Paulo vai explicar isso mais a fundo em seguida. Mas o primeiro motivo que Paulo dá aqui, muito en passant, muito rapidamente, que ele vai expor isso mais adiante, é que a lei foi dada por causa das transgressões. Por causa das transgressões da humanidade, Deus então trouxe a lei. Ela, aí no verso 21, ele diz assim, final do verso 20, aliás, o verso 20, ele é complicado. Eu tenho que reconhecer que ele é complicado. Para chegar nele, deixa eu explicar mais o verso 19. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Ou seja, esse papel da lei de nos condenar pelas transgressões cometidas e qualificar as nossas transgressões, a lei foi dada para nos empurrar para esse descendente a quem se fez a promessa. Paulo está fazendo aqui um contraste, não é? A lei mostra que nós somos pecadores, ela foi dada para a nossa transgressão e preparou o caminho para a chegada do descendente. Quando o descendente chega, a gente descobre que sempre foi pela fé. A lei é dada para isso, para mostrar que ninguém pode se justificar diante de Deus. A lei, Paulo diz aqui, tem outro argumento aqui, foi promulgada por meio de anjos. Onde é que Paulo tirou isso? Porque no Antigo Testamento, nós não lemos isso. Lá em Êxodo, quando Deus deu a lei, não tem a presença de anjos lá. Mas era durante o período intertestamentário, muita coisa se preservou através da tradição oral entre os judeus. E era a crença comum de que lá no alto do Monte Sinai, os anjos receberam da mão de Deus a lei e entregaram a Moisés. Os judeus viam nisso uma grande glória, mas o autor de Hebreus vai ver nisso uma diminuição, porque ele vai dizer que a lei foi dada por mãos de anjos, mas o evangelho veio por meio do Filho. Então, o evangelho é superior à lei. Isso é uma argumentação que o autor de Hebreus vai fazer. Paulo aqui não está fazendo isso. Ele está dizendo, a lei foi dada por meio de anjos e entregue na mão de um mediador. E o mediador, agora vem o verso difícil, não é de um só. Quer dizer, o mediador é necessário quando tem duas partes. Se é uma parte só, não precisa de mediador. Então tinha duas partes, Deus e Israel. Israel com seus deveres e Deus com suas promessas. Então lá no alto do Monte Sinai, Deus deu a lei que desde o início mostrava que seria inferior, porque veio pelas mãos de anjo e de um mediador que mediava entre duas partes. Mas no Evangelho não é assim, porque Deus é um só. Na lei, ou na aliança da graça, é Deus que vem e sem condições exigidas do pecador, ele e somente ele, graciosamente, institui a sua aliança e salva pecadores. É um pensamento complexo, né, do apóstolo Paulo. Eu estou aqui dando nó na minha cabeça para poder seguir. Mas é isso mesmo, né? É para isso que tem pastor, né? Se fosse fácil, a gente perdia o emprego, né, pastor? O mediador não é de um só. A lei, a aliança do Sinai, precisava de um mediador, porque eram duas partes. Deus dizendo, cumpra, e da parte de Israel ele tinha que cumprir. Mas a aliança da graça não tem... Deus é um só. Ou seja, ele instituiu, ele mesmo pagou o preço, ele mesmo é o mediador entre nós e ele, na pessoa do seu Filho. Toda a trindade envolvida é completamente diferente e superior. Bom, aí ele pergunta no verso 21,
estamos ainda, Paulo está dizendo aí porque que a lei foi dada. Verso 21 ele diz, a lei não é contrária às promessas de Deus. Não é? Verso 21, seria então a lei contrária às promessas de Deus? Paulo, você está dizendo então que são duas coisas que se contradizem? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Não, ele diz aqui, a lei não é contrária às promessas de Deus. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria de fato procedente da lei. A lei não é contra a promessa, porque nunca foi o objetivo da lei salvar. Portanto, não está concorrendo com a promessa. Porque se fosse possível dar uma lei, se era possível promulgar uma lei que desse vida, então seria concorrente. Então, o que Paulo está dizendo? Nunca que a lei concorre com a graça, porque ela nunca foi dada para salvar. A graça salva. A lei prepara você para ser salvo. Então, a lei não é contrária às promessas. Ela funciona preparando o coração, mostrando que você é pecador e empurrando você para a promessa em Cristo. Então, uma coisa não é contrária à outra. Por quê? Verso 22. A Escritura encerrou... Olha aqui, isso aqui resolve tudo, né? Explica tudo. Verso 22. A Escritura aqui é a lei. Mesma coisa de lei. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Os 10 mandamentos, cala a boca de todo mundo e coloca todo mundo debaixo do pecado. É só ler, como nós já fizemos aqui, eu já mostrei. Os 10 mandamentos colocam todo mundo debaixo do pecado, porque todo mundo já quebrou todos pensamentos, palavras e obras. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Ufa! Paulo está dizendo, para que a lei foi dada? Ela foi dada por conta das transgressões, ela não concorre com a graça, porque ela nunca foi dada para salvar, ela deixou todo mundo debaixo do pecado, para que quando Cristo viesse na plenitude dos tempos, ele vai falar nisso no capítulo 4, todo mundo entendesse que a salvação é pela graça, e finalmente ele colocou todo mundo debaixo da condenação, para que ficasse claro que a promessa que foi feita a Abraão, ela se cumpre na pessoa de Cristo mediante a fé. Esse argumento todo é para dizer aos Gálatas, Gálatas insensatos, vocês não escutaram a minha pregação quando eu estive lá? Imagina sentar e ouvir o apóstolo Paulo expor isso aqui, não é? Vocês não ouviram a minha pregação? Vocês não entenderam quando eu falei que nós somos justificados pela graça mediante a fé? E agora vocês querem se justificar pelas obras? Finalmente, ele diz que os crentes em Cristo... Não, perdão, ainda tem mais uma parte. Aqui do verso 23 até o verso 25. Mais uma razão pela qual Deus deu a lei. Antes que viesse a fé, estávamos sob a lei. Aqui ele vai dizer que a lei serviu como guardião para nos conduzir a Cristo. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Isso aqui eu já expliquei. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Aqui está o motivo pelo qual Deus deu a lei. A palavra guardião não é uma boa tradução, porque literalmente no grego é pedagogo. E nós sabemos o que é um pedagogo, né? O pedagogo é alguém que conduz uma criança, que é o nome dado para quem trabalha na área de educar crianças, é chamado geralmente pedagogo, né? 2 palavras gregas juntas formando essa palavra aí. E o que ele quer dizer aqui? Que a lei, como um pedagogo conduz uma criança, ela nos conduz a Cristo para sermos justificados pela fé. Já usei muitas vezes o exemplo a ilustração de Lutero aqui, que a lei nos leva a Cristo para a justificação. É isso o papel da lei. Ela me assusta, ela mostra que eu sou pecador, mas ela aponta para Cristo. De que maneira? Mostrando que eu sou um pecador e também com todos aqueles rituais do Antigo Testamento que prefiguravam a morte de Cristo. Os sacrifícios de animais, o sacerdócio levítico, tudo aquilo apontava para a chegada de Cristo. Mas agora, verso 25, agora que veio a fé, isso quer dizer, agora que Cristo veio e nós cremos nele, já não permanecemos subordinados ao guardião. Agora que Cristo chegou, esse papel da lei se consumou e nós não estamos mais debaixo dele.
nós chegamos a Cristo mediante a fé e não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo da dispensação da lei, nos termos que nós acabamos de ver aqui, que eu não vou repetir. Conta do nosso tempo que está terminando e eu quero deixar para perguntas. Conclusão de Paulo, do verso 26 ao verso 29. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e não mediante a lei. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui Paulo chega às conclusões, né, de tudo que ele tinha dito. Paulo tinha dito que agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. E a razão é que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Está aí no verso 26. Como é que isso aconteceu? Ele explica no verso 27. Foi mediante a nossa união com Cristo. Todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Não está dizendo que batismo salva. Na época que Paulo escreveu essa carta, conversão e batismo vinham juntos. Era na hora. Exemplo, dia de Pentecostes, pregação de Pedro. 3.000 disseram, o que é que faremos? Eles creram e foram batizados ali na hora. Então, naquele tempo, conversão e batismo eram simultâneos. Por isso, tanto faz falar de um como de outro. Dizer, eu fui batizado em Cristo naquela época, significa, eu nasci de novo, eu me converti e estou em Cristo agora. Com o passar dos séculos, o cristianismo tornou-se mais sofisticado, complicado, e hoje em dia, antes da gente batizar uma pessoa, a gente precisa ter certeza que ela entendeu a justificação pela fé, porque tem muitas variações, tem muitas interpretações erradas disso aqui que nós estamos falando. Então é por isso que a gente aguarda, a gente pergunta, a gente questiona, a gente não batiza imediatamente, mas a gente espera para ver que a fé da pessoa está no lugar certo, que ela entendeu o que é realmente estar em Cristo. Mas na época de Paulo, uma coisa era igual à outra. Por isso ele diz aqui, todos vocês que foram batizados em Cristo, o que quer dizer? Todos vocês que creram em Cristo, receberam Cristo, aquele que é o descendente prometido, vocês de Cristo se revestiram. E, portanto, sendo Cristo filho de Deus, vocês são todos filhos de Deus em Cristo Jesus. E aí vem um versículo que tem sofrido muito, muito na mão do movimento feminista. Verso 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Todos vocês são um em Cristo Jesus. Né? Está vendo? A Bíblia está dizendo que não tem mais essa distinção entre homem e mulher. Por que vocês estão dizendo que mulher não pode ser pastora, não pode ser presbítero, não pode ser pregadora, não pode ser apóstola? Por que vocês estão dizendo isso aí, quando aqui está dizendo que não tem mais diferença de homem e de mulher? Esse é o argumento que eles usam, né? Baseado nessa passagem aqui. Nada melhor do que o contexto, né, para responder. Paulo aqui não está falando de eclesiologia, do funcionamento da igreja, dos ofícios e das ordens. Ele está falando de soteriologia, de salvação. O ponto é esse, que diante de Deus nós somos salvos todos da mesma maneira. Judeus, gregos, escravos, libertos, homem e mulher. Deus não tem para cada pessoa um modo diferente de salvação. Não é por obras, não é por qualquer outra coisa que você faça, sendo judeu, sendo grego, homem e mulher. Todos nós somos salvos da mesma maneira, somos aceitos por Deus da mesma maneira. E é isso que traz a unidade da igreja. Isso não abole os diferentes papéis que Deus deu ao homem e à mulher na criação e na queda. Como o próprio Paulo vai defender isso na primeira carta aos Coríntios e na primeira carta a Timóteo. Conclusão, se vocês são de Cristo, vocês são os descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, eu vou dizer aqui, não quero ser mal entendido. Eu sou herdeiro de Abraão. Eu sou. Vocês são também, se vocês creem em Cristo. Então, se vocês creem em Cristo, que Ele é a semente prometida, o descendente prometido, que a salvação e a justificação não é por obras da lei, mas pela fé no Filho de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o Israel espiritual. O verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel. Deus não tem dois povos. É um povo só. E nós fazemos parte desse povo, que é composto de judeus, gregos, escravos, libertos, homens e mulheres que creem em Cristo Jesus. Esse é o povo de Deus do qual a gente faz parte. E por isso a gente se torna herdeiro segundo a promessa. O que é que falta herdar? A promessa da terra na sua plenitude. Quando Deus disse a Abraão
que lhe daria uma terra, aquela terra aponta para a eternidade, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, o universo todo do qual nós somos herdeiros e a gente vai habitar. Amém? Senhor Deus, ajuda-nos a compreender com mais clareza, cada vez mais a Tua palavra, para que nós possamos nos regozijar naquilo que o Senhor nos deu. Ajuda aqueles que ainda são das obras da lei, que de alguma maneira planejam alcançar a bem-aventurança através dos esforços. Ajuda-nos, ó Deus, a abençoar essas pessoas através da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.